A ciência prova que Deus não existe? Claro que não. Cientistas podem ter fé? Muitos têm. O que sobreviveria a uma catástrofe social? A ciência ou a religião? A religião. O tema que nós vamos abordar hoje é negacionista? Claro que não. Olá, imagine um cataclisma global, caos total. Nesse cenário, o que sobrevive? A religião ou a ciência? Podemos ponder? Claro, vamos nessa, vamos decolar. Vamos lá. Para traçarmos aí essa hipótese, precisamos entender primeiro as origens, da religião e da ciência. Vamos começar então pela religião. Estudos apontam que ela surge com o Homo sapiens, estamos falando aí de 300 mil anos. Então surge o homem moderno e com ele a religião? A ciência é muito mais fácil de rastrear porque aconteceu ontem, na história. Mas a religião é mais difícil porque seguramente é pré-histórica. É muito provável que seja pré-histórica. Inclusive por conta da resiliência da fé, digamos assim, da resiliência da crença, das mais diversas formas de crença religiosa. É possível que a religião, e aqui o que eu estou falando é conhecimento consensual entre historiadores de religião pré-histórica e antiga, é possível que as religiões elas tenham aparecido de forma desorganizada. O que eu quero dizer com isso? A ideia de que, sei lá, uma velha sábia sabia mexer com ervas e curava coisas, e aí ficava rezando do lado, botando fumaça, certo? Depois as pessoas sonhavam com mortos. Até hoje tem gente que acredita que quando sonha com morto é o próprio morto, Imagina isso lá atrás. E aí ia conversar com o outro cara, tinha um cara que era especialista em prever o futuro, interpretar sonho, que fazia umas coisas assim, De repente tinha lá uns gestos peculiares, aí interpretava, não, seu pai falou isso aqui porque ele quer que você faça aquilo. Então, é muito possível que a religião tenha surgido no Alto Paleolítico, ou seja, alguma coisa como 70 mil anos atrás, 60 mil anos atrás, e que ela tenha surgido muito do fato de que nós não entendíamos nada sobre as coisas. E muitos eventos naturais, um mundo escuro, perigoso, Então é bem provável que a religião tenha surgido, e aí ela foi se organizando, Sempre teve associada alguma forma de poder interno ao bando, e depois, com a agricultura, as cidades, ela foi se organizando e, portanto, ela começou bem antes da ciência. E segundo ainda sobre essa origem, segundo um dos maiores estudiosos da religião, o filósofo romeno do século XX, Mircea Eliade, a origem da religião está no medo da contingência, o medo do imprevisível. É como buscar uma resposta para aquilo que foge ao nosso controle? Sim, isso que a gente chama de medo da contingência, o terror da contingência, aí já é uma análise filosófica. Não é histórica no sentido de que você não está partindo para os elementos empíricos, como, por exemplo, entender que uma árvore tal aconteceu alguma coisa ali, se conta de uma pessoa para outra, então aquela árvore vira sagrada de alguma forma. Não, o que o Eliade quer dizer é que é muito provável que, sendo nós submetidos à contingência, a situações fora de controle e que se manifestam principalmente coisas que são indesejáveis, porque quando acontece alguma coisa fora de controle boa, se chama de sorte, graça dos deuses ou de Deus, Quando acontece coisa ruim fora de controle, e a nossa vida sempre, desde o começo, o Homo sapiens, assim como toda criatura viva, está submetida à contingência. Então, Eliade levanta a hipótese que é muito provável que esse medo, que ele chama de terror, esse medo do acaso, do que está fora de controle, nos fez imaginar situações em que nós poderíamos, de alguma forma, barganhar, porque não seria contingência, seria a vontade dos deuses. E esse acaso, então, explica a origem, mas também a permanência da religião. Sim. Porque a gente continua se ferrando literalmente, Ainda que a gente tenha inventado a ciência e muda muita coisa, sem dúvida nenhuma,
a religião permanece porque, primeiro que questões que as religiões sempre responderam, tipo, como que a gente está aqui, por que a gente está aqui, para onde a gente vai, a gente sabe nada, igual que sabia o Neandertal, tipo assim, sabe nada. Sabemos nada, no entanto, tem quem assim, acha que a minha religião é melhor do que a sua. Não é mesmo? Assim, isso também vem dos primórdios, esse pensamento? aparentemente, esse movimento de exclusão de outra religião está mais vinculada a religiões monoteístas, né? Esse argumento é bastante conhecido em estudos de religião, né? Então, as religiões seguramente começaram meio descentralizadas nesse sentido. E é bastante razoável compreender que essas religiões politeístas elas operavam por inclusão de deuses, entende? E não a ideia de que tem um só que é verdadeiro, porque não tinha só um. Cada um se ocupava de uma área, de uma gestão, digamos assim. Enquanto que o monoteísmo ele tende a ser mais nessa linha da minha religião é melhor que a sua. Meu Deus é verdadeiro, o seu não é. Agora, para Freud, a religião nasce do desamparo humano, porque precisamos de um pai. Por que o ser humano tem essa necessidade de proteção? O desamparo, então, na criança, o Freud vai dizer, ele lança a criança no imaginário que os pais protegem ele, mesmo que os pais às vezes sejam agentes de desamparo, quando faltam, né? Ou quando brigam, né? Mas que os pais são seres, de alguma forma, que ele espera proteção. O que o Freud fala? O Freud fala que a pessoa religiosa ela faz uma espécie de processo regressivo. O que na criança seria normal, digamos assim, esperado. No adulto é um processo regressivo. Que sentido? O adulto, a gente continua sofrendo com o desamparo das mais variadas formas, coisas ruins acontecem. Veja que é um diálogo entre Eliade e Freud aqui, né? Entre o terror da contingência e o desamparo. Apesar que eles nunca fizeram um diálogo exatamente, né? Mas assim, onde eu sei, Jung sim, com Eliade. Então assim, o Freud vai dizer que o adulto, então o que ele faz? Diante disso, ele começa a investir na crença de seres imaginários, que esses não existem. Mas certo? traz conforto, então. Mas traz conforto, proteção, expectativa de cuidado. E como toda religião, Freud também dizia em outro texto que religião é neurose obsessiva, né? Que é assim, aí você estabelece uma relação de rituais, sabe? Liturgia, tem que fazer isso, hoje não pode fazer aquilo, porque se fizer isso acontece não sei o quê, entendeu? Tem que rezar 3 vezes por dia, virada para Meca, sei lá para onde. É isso aí. Mesmo ateu, Freud estudava a religião. Por que ateus acham importante entender a religião? Porque, na verdade, o que a gente percebe quando estuda a religião é que as religiões são uma das melhores entradas para se compreender o ser humano. No sentido filosófico, antropológico, psicológico, né? E sociológico também. Por quê? Porque a humanidade tem sido religiosa o tempo todo, né? As religiões resistem a todo tipo de ameaça a elas, nas mais variadas formas. E por isso, inclusive em estudos de religião, se chama isso de ateísmo metodológico. Não há dúvida que você pode ser um ateu convicto e continuar a entender que religião é fundamental na experiência humana, entender, inclusive, que religiões tradicionais e antigas foram construindo ao longo dos séculos muita sabedoria sobre o ser humano, sobre o sofrimento, sobre o comportamento, e daí você pode ser um ateu convicto e achar que a Bíblia, para citar o livro que é mais importante na religião do lado de cá, que a Bíblia é um livro extremamente sábio. Você não precisa acreditar em Deus para isso. Você não precisa acreditar em Deus para perceber a beleza dos Salmos de Davi. Vamos ver agora uma cena da série Young Sheldon que mostra como a mãe de Sheldon, Mary, extremamente religiosa, justifica tudo o que acontece como vontade de Deus. Faith means believing in something you can't know for sure is real. And right now, I am struggling with that. So you don't believe in God anymore? That isn't something for you to worry about. I need to figure this out myself. Can I help? Maybe I could provide a fresh perspective. I don't think so, baby.
Did you know that if gravity were slightly more powerful, the universe would collapse into a ball? I did not. Also, if gravity were slightly less powerful, the universe would fly apart and there'd be no stars or planets. Where are you going with this, Sheldon? It's just that gravity is precisely as strong as it needs to be. And if the ratio of the electromagnetic force to the strong force wasn't 1%, life wouldn't exist. What are the odds that would happen all by itself? Why are you trying to convince me to believe in God? You don't believe in God. I don't, but the precision of the universe at least makes it logical to conclude there's a creator. Baby, I appreciate what you're trying to do. But logic is here. And my problem is here. Well, there are 5 billion people on this planet and you're the perfect mom for me. What are the odds of that? Thank you, Lord, for this little boy. I knew I could fix it. Maybe it was you and the Lord. Então, o argumento dele é perfeito, né? Assim, e ele desenvolve ele até o fim, porque uma pessoa que de repente não conhece esse argumento a favor da existência de Deus, entenderia, não, tá vendo? Quer dizer, a gravidade é a gravidade que mantém tudo junto, um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, estava muito forte, era uma bola, muito fraca, tudo se despedaçava, não existia vida. A chance de existir vida é absolutamente estreita, né? E quando ele acaba falando que tem 5 bilhões de pessoas, justamente a mãe dele é a mãe dele e tal, aí ele ganha a mãe, né? Porque esse é o argumento de coração, né? Não só de... Ele junta a probabilidade com o coração nessa hora. Mas o argumento dele é conhecido, muita gente que acredita em Deus, inclusive físicos, né? Afirmam justamente que há pouquíssima probabilidade que as coisas seriam do jeito que elas são, e menor ainda de que a vida surgiria já nesse espaço de pouca probabilidade de ordem do universo, que só poderia ter acontecido isso se uma inteligência tivesse feito que as coisas fossem assim, né? Esse argumento, inclusive, a gente pode rastreá-lo razoavelmente até Aristóteles, para ver como ele é antigo. Continua sendo uma explicação para... Uma explicação forte, muito forte. Para o que não tem explicação para tudo também. Exatamente. O problema é você pega a raridade do evento como argumento a favor de que alguém fez isso acontecer. O problema desse argumento é que ele não resolve a questão do desamparo. Você está lançado nisso daí. Coisa ruim acontece o tempo todo, né? Mas, ao mesmo tempo, se você entende que alguém criou, você entende que esse alguém deve se ocupar com algum cuidado. E daí isso você vai tocar a vida sem se sentir sozinho. E no próximo bloco, a origem da ciência. A gente volta já. Estamos de volta com Linhas Cruzadas. Se o mundo mergulhar num caos total, o que vai permanecer? A religião ou a ciência? Falar agora, então, sobre a origem da ciência. Pondé, o pensamento científico surge na Grécia Antiga. Como é que ele nasce? Olha, as origens, se a gente for buscar na Grécia as origens daquilo que depois será ciência, é comum se identificar esse processo no diálogo do Platão chamado Teto. E o subtítulo é Ou sobre a ciência, desse diálogo. Porque nesse diálogo seria o diálogo em que o Sócrates, até onde a gente sabe, né, estaria querendo fazer a diferença entre o que seria um conhecimento que Platão chama no diálogo de episteme, certo? A palavra grega episteme é a palavra que dá na área da filosofia chamada epistemologia, que é a teoria da ciência, né? Mas na origem a palavra episteme significa, a gente pode traduzir como conhecimento absoluto
universal, né? Por oposição ao que os gregos chamavam de doxa, que a gente pode traduzir doxa por um conhecimento que tem a ver com reputação, com o que as pessoas acreditam, mas que não tem nenhuma garantia que seja verdadeiro. Então, nesse diálogo, Sócrates, ou Platão, que escreveu o diálogo, nunca sabe bem onde está um e onde está o outro, mas assim, nesse diálogo, então, Sócrates está querendo mostrar para Teeteto e companhia que existe, sim, uma diferença entre conhecimento que é unicamente na base da opinião das pessoas e um conhecimento que você buscaria de forma segura. No final do diálogo, o Sócrates chega à conclusão que ele não chega a essa sabedoria, né? Mas quanto mais ele se esforça, mais ele percebe que está errado. É daí que vem a famosa frase, quanto mais sei que nada sei. E que esse caminho vai empurrando, então, né, para a situação de que eu preciso, em algum momento, fazer a diferença entre o que eu simplesmente acho e o que seria seguro que todos conheceriam. Não vai dar tempo aqui de contar todos os passos desse avanço, né? Claro. Então vamos dar um pulinho ali para a Revolução Científica do século XVII, né? Vamos. Um pulão, né? Um belo pulo, né? É um belo salto. Um Porque belo lá na salto, Grécia tem uns caras que fazem umas descobertas também, né? Porque nesse século você tem, e aí vale a pena pontuar, você tem diferentes pessoas em lugares diferentes que vão organizando ou métodos que virão a ser métodos da ciência, né? A gente pode dar três exemplos de cara. Galileu e a matematização, Francis Bacon, Galileu italiano, Francis Bacon inglês, e a teoria da indução, como a gente fala, que é assim, se você vê um fenômeno se repetir várias vezes, é possível que ele seja verdadeiro, porque ele está se repetindo várias vezes. E se você entender as razões dele se repetir várias vezes, você então teria condição de saber algo sobre a realidade, porque aquilo está se repetindo várias vezes, né? Ao mesmo tempo, no mesmo século XVII, você tem o francês René Descartes, que, refletindo sobre o modo de como ter alguma certeza sobre as coisas, né, exclui o conhecimento por autoridade, como a gente fala. O que é conhecimento por autoridade? Se fala isso há 1000 anos. A igreja diz isso. Fulano de tal, que é muito sábio, fala isso. Ele exclui o chamado conhecimento por autoridade e vai buscar algum tipo de conhecimento que não dependa de autoridade, mas que seja racional. Nesse movimento, ele chega à conclusão que não dá para entender tudo. E ele fala, só Deus tem intelecto para entender tudo. A gente precisa de método. E o método que ele inventa é o que ele vai chamar de análise. Ou seja, pega a realidade, parte em pedaços, eu vou me ocupar disso aqui, porque eu sou capaz de dar conta desse território aqui da experiência, você vai se ocupar desse território aqui da experiência, e quando a gente junta, a gente consegue ter algum entendimento, não de tudo, mas o nosso conhecimento é razoavelmente consistente. Agora, ainda sobre Galilei, ele teve problemas com a igreja, não é? Ao afirmar que o Sol era o centro do sistema solar e não a Terra, foi ameaçado de morte por conta disso. Por que em alguns momentos a religião combate a ciência? O Galileu passou por um processo de inquisição, né? Por quê? Porque o heliocentrismo, que já vinha antes dele, gente como Kepler, Copérnico, né? Mas ele era um defensor do heliocentrismo, que afirmava que a Terra girava ao redor do Sol e não o contrário. E que, portanto, se entendia que isso podia pôr em risco toda a narrativa bíblica, né? E ir do lugar central de Deus como imagem, blá, 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 que é o tipo de problema que Darwin vai ter depois. Mas, assim, então é por isso que ele teve numa fria. Mas ele, sabiamente, acabou concordando com a igreja e não foi queimado. E reza a lenda que ele teria dito, mas que se move, se move. Quer dizer, que a Terra se move, se move. Ou seja, tá bom, fica aí acreditando no que você quer,
mas eu vou continuar fazendo o que está aqui. E, evidentemente, a religião Questão de católica sobrevivência, não né? segurou a ciência. Bom, aí mais um pulinho nessa história, a Revolução Industrial, a partir do século XVIII, outro marco, aí surgem invenções muito importantes. O que acontece com a ciência nesse momento, quando ela entra nessa linha de produção? Ela se transforma na ciência de fato que existe hoje, porque se você pensar em Galileu, Descartes ou Bacon, como eu estava falando, ou mesmo Copérnico e Kepler, eles tinham muito pouco elementos tecnológicos, como a gente fala hoje, para conseguir construir teorias e um conhecimento cientificamente verificável, como a gente diz, por outros experimentos. Quando o mundo, a Europa, entra na Revolução Industrial, ocorre o casamento entre conhecimento experimental, como se fala, e uma linha de produção tecnológica, que vai dar no enorme sucesso que a ciência teve. Porque a ciência, sem a parafernália técnica, ela não existe. Ganchinho para chamar nossa reportagem agora, o que a ciência precisa para continuar existindo. Para você manter fábricas de insumos de vacinas funcionando fora de uma pandemia, a ordem de grandeza são uma dezena, ou poucas dezenas de bilhões de dólares. Foi o sofrimento imposto pelas epidemias. Foi lá que se identifica agentes, que você faz vacina contra antrax. Só que antigamente era devagar. Então, por exemplo, o desenvolvimento de vacinas onde não tem mercado, ela talvez seja pouco rentável. E isso talvez tenha mais dinheiro sendo investido contra a queda de cabelo do que contra, digamos, novos agentes infecciosos. Sem dinheiro, basicamente faz ciência. A gente precisa dos reagentes para fazer os nossos experimentos, a gente precisa de equipamentos no laboratório para fazer os experimentos que a gente precisa e, além disso, é importante, eu acho, salientar que nós, como pesquisadores, é óbvio que a gente é apaixonado pela ciência, por fazer novas descobertas, é isso que realmente nos encanta, mas no final é o nosso trabalho. 2 cientistas brasileiros, os Nussensweig, que criaram digamos, a proteína comum a todos os tipos de malária, doaram isso para o bem comum, sem ganhar um tostão. Isso chama-se idealismo. Mas me desculpe, o mundo não é feito de idealistas. Hoje, quando você cria um antibiótico, uma vacina, você não sabe o nome do cientista que criou, ou do grupo. Você sabe o nome do laboratório que criou. E isso também faz elevar as ações do laboratório no mercado de capitais. Não dá como para dissociar isso. Então, você pode produzir sim ciência como um instrumento de lucro e isso ajuda a colocar dinheiro na ciência. Eu acho que a principal e a grande diferença, eu acho que isso é fundamental, que o Brasil necessita mudar. Tem aquela questão do aporte à ciência, né, o financiamento que vai para a ciência, mas isso já é bem discutido, mas ainda precisa ser discutido. Mas eu acho que um ponto importante, que a diferença que eu vejo aqui, é que o pesquisador, desde quando ele está no início da carreira, ainda quando ele é um doutorando, ele ainda está no processo de se formar como doutor, ele é tratado como um funcionário da universidade. Um verdadeiro cientista, ou quem ama a sua profissão, e se ele ganhasse a Mega Sena acumulada, ele não ia mudar nada a não ser pagar as dívidas. Ele continua sendo, na sua essência, a mesma coisa. Como tem algumas pessoas que continuariam sendo professores, como continuariam sendo médicos, porque aquilo faz parte do significado mais profundo da existência dela. As pessoas continuam existindo. E as camadas entre o homem religioso, o homem filósofo e o cientista, que quer vencer pela razão, eles estão dentro da gente, em diferentes. Um não substitui o outro, ele continua o outro. Então, Saldiva filosofou no final da fala dele, né? Dizendo que, apontando que muitas pessoas poderiam ganhar a Mega Sena acumulada, mas como elas têm paixão, como aquilo que elas fazem tem um significado muito grande, aproveitaria para pagar contas,
mas continua fazendo o que está fazendo. Ele é um deles, né? Ele é um deles, ele é um caso desse. Né? Isso significa que para você trabalhar com ciência, porque a reportagem vem mostrando todo o processo para conseguir manter a ciência de pé. Saldiva, inclusive, envolvido diretamente numa das áreas da ciência mais bem-sucedidas, que é a medicina. Né? Mas que, independente de tudo isso, o que ele está dizendo é que existe um outro elemento, que esse elemento tem a ver com aquilo que é inerente a algumas pessoas, que é a paixão por conhecer as coisas, né? Por entender como as coisas funcionam, conhecer de forma racional, certo? E não porque alguém disse para você que é desse jeito. Né? Mas a reportagem mostra como, inclusive, o outro entrevistado fala da dificuldade que no Brasil tem para formar pesquisadores, a gente sabe disso. Né? É muito difícil você fazer ciência de fato no Brasil, porque custa muito caro, como diz o Saldiva, com relação aos laboratórios. Então, eu diria que a nossa reportagem deixa muito claro várias etapas e o mercado, que a gente vai falar disso junto. Né? Ciência é mercado. Não existe a ciência só de alguém que está estudando aqui como monge. A ciência médica acontece nas farmacêuticas. A dependência da tecnologia hoje é tão grande que a humanidade corre risco? A ciência poderá nos salvar? Se existir uma pane econômica e social global que destrua as relações sistêmicas de produção, é muito possível e provável que a ciência vá para o saco. E no próximo bloco, continuamos nessa conversa. O que a ciência e a religião precisam para continuar existindo? A gente volta já. Voltamos a conversar sobre ciência e religião. Qual das duas sobreviveria a um caos global? O que elas precisam para existir? Bom, Dé, nós terminamos o bloco anterior falando da importância do investimento para a permanência da ciência. Então, hoje ela depende do capitalismo para existir? Aparentemente, sim. Se a gente pensar, por exemplo, no recente experimento soviético, né? A União Soviética conseguiu, durante o tempo, avançar em ciência, mas quebrou. Quebrou. Né? Economia planificada, como se falava, e não de mercado, planejada, centralizada pelo Estado, quebrou. E a ciência quebrou junto, soviética. Né? Então, aparentemente, como dizia inclusive o Saldiva na reportagem no bloco anterior, a ciência move rios de dinheiro. Rios de dinheiro. Ela custa caríssimo. Não é à toa que uma das áreas em que a ciência mais avançou, que é a medicina, que tem impacto direto sobre a experiência da vida na sociedade, seja tão cara. A medicina fica cada vez mais cara. Né? Isso impacta, por exemplo, sistemas de saúde, seguro-saúde, saúde pública. Fica cada vez mais caro. Isso não tem a ver com o médico enquanto tal, nem com o cientista enquanto tal, mas da demanda, uma pesquisa. Você vai pegar uma pesquisa, por exemplo, em câncer. Né? Você tem uma marca de laboratório aqui, que as pessoas sabem nomes de marca, principalmente depois da pandemia, de aprender nomes de farmacêutica. Essa grande farmacêutica aqui contrata uma empreiteira, que ninguém sabe o nome, e que ela vai levar a pesquisa à frente. Então você tem um sistema de players, como se fala, para realizar a ciência. Então, se você não tem dinheiro, aliás, é uma das razões porque no Brasil tem muito pouca ciência, se você não tem dinheiro, a ciência não avança. Eu posso até ser um idealista e me dedicar à ciência no Brasil, mas o fato de não ter dinheiro significa que o meu idealismo vira voo de galinha, entende? Por isso que muita gente vai embora, não porque não tem idealismo no que faz. É claro que nisso não é todo mundo que tem, mas estou dizendo, mesmo quem é idealista, pode não conseguir avançar a ciência por razões
econômicas no Brasil. Por falar em dinheiro, tem uns dados aí mostrando isso. O último relatório do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação mostra que o investimento em pesquisa caiu 8,2% de 2019 para 2020, enquanto a China aumentou o investimento nesses mesmos 8%. E é isso que acontece, que você comentou, né, Pondé? Não à toa os nossos cientistas vão embora. E quando precisa, a gente importa as soluções feitas lá fora e paga caro por isso, não é? É, porque assim, isso é uma coisa que se refere, inclusive, à sociedade como um todo, né? Que diretamente não teria a ver com ciência. A riqueza de uma sociedade hoje, em grande parte, depende da ciência. Aí que está. Não necessariamente só da medicina, mas depende, por exemplo, de todo o trabalho vinculado a saneamento, por exemplo, né? Por exemplo, hoje em dia, todo o trabalho vinculado a temas como aquecimento global, mudança de clima e não sei o quê, está vinculado à ciência. Caixinha de perguntas, o Alisson pergunta, né? Existe real sentimento de espiritualidade na experiência científica sem nenhuma fé religiosa? Olha, primeiro, isso tem a ver com a pessoa do cientista, certo? Eu conheço pessoalmente físicos que pensam como o pequeno Sheldon pensou na cena que a gente viu, de que tem uma mão nesse negócio, tem uma inteligência nesse treco. Assim como eu conheço físicos que são ateus, né? Na realidade, você tem duas regiões na vida acadêmica onde o ateísmo é muito forte. Não necessariamente na física, não. Tem duas regiões onde o ateísmo tem sido muito forte. Nas ciências humanas e na biologia, por causa da influência do darwinismo, do evolucionismo, né? Mas é muito fácil imaginar que um cientista, por exemplo, que estuda o universo, para dar um exemplo de clichê, astronomia, astrofísica, seja o que for, que não acredite em Deus, né, ou em qualquer inteligência maior como essa, e que ele fique tão encantado com o que ele vê no universo, que ele pode ter muito bem uma experiência estática, como se fala, né? E, aliás, é muito comum se dizer em filosofia da religião que digamos assim, um dos territórios da realidade em que você poderia ter experiências místicas e estáticas é justamente se você estiver fora da Terra. Assim como o astronauta que viu a Terra lá da Lua, ou mesmo de fora, teve experiências poéticas próximas de experiências religiosas. Porque você vê quão minúsculo a gente é, quão insignificante a gente é. Então é possível, sim, você ter uma experiência espiritual sendo completamente ateu e ficar encantado como o universo funciona, né? Como que pode ter matemática nesse negócio? Mais uma participação aqui, o Bruno Oizumi. Se a fé move montanhas, a ciência move o quê? A ciência move vacinas. Só para ficar numa coisa bem clichê e nem por isso menos fundamental, né? A ciência move todo o sistema de comunicação que a gente tem hoje, né? É claro que a fé move montanhas é uma afirmação poética, antes de tudo, né? De que quando você tem fé, você é movido e motivado. Mas a ciência move coisas de forma mais objetiva nos últimos 100 anos do que a religião. Move o mundo que a gente conhece. Ué. Participe aqui do Linhas Cruzadas, envie sua pergunta, seu comentário através das redes sociais da TV Cultura usando a hashtag Linhas Cruzadas. Agora falando da permanência da religião, de que depende a sua sobrevivência, Pondé? Eu costumo dizer que uma pessoa sozinha, sonhando, sofrendo, achando que o sonho que ela teve com a avó dela é a avó dela mesma, você já tem religião. Uma pessoa. Já tem um místico de alguma forma. Se você juntar 2 ou 3, já tem uma multidão de fé. Quer dizer, a religião não precisa de quase nada. O importante, nada eu quero dizer no sentido de institucionalização, de você ter essa parafernália que a ciência precisa. Mas não é para pensar na religião
tipo Vaticano, aquela instituição gigantesca, burocrática, com tantas casas ao longo do mundo e tal. Não, é pensar a religião como uma experiência humana essencial, né? De você rezar para algum ser superior, de você começar de novo a, de alguma forma, imaginar que tem algo que move, a tal da religião de ânima, que existe algo, ânima, animação, movimento latim, né? Que existe algum ser que move as coisas e está espalhado pelas coisas. A própria natureza, enquanto tal, sempre foi instrumento de produção de experiência religiosa. Então, eu diria que um ser humano religioso, ele precisa de muito pouco para continuar religioso. E nesse sentido, então, a religião é mais adaptável do que a ciência? É mais adaptável às dificuldades, aos dramas humanos? Dá um exemplo para a gente dessa adaptação. Sem dúvida. Porque a religião, ela tem uma característica muito interessante, que é assim, ela parte de questões que afetam o ser humano profundamente, mas as respostas que elas dão às religiões são respostas vagas, que você não tem como testar, certo? Então continua funcionando. No começo do nosso programa hoje, você me perguntava se Deus é passível de ser provado pela ciência ou negado pela ciência. Deus não é uma variável de controle epistemológico, como se diz em epistemologia, teoria da ciência. Você não tem como testar Deus, entende? Você não tem como testar se existe vida após a morte. Você não tem como provar definitivamente que não existe. Entendeu? Então, o meu afã por uma vida após a morte, o meu medo de morrer e acabar, a minha saudade de alguém que eu perdi, eu amo, que é concreto, a religião me entrega esse acolhimento, sem entregar uma resposta definitiva como a ciência entrega dentro daquele período de pesquisa dela. E como é que fica a questão da credibilidade aí? O que faz haver uma crença maior na ciência ou na religião? Olha, eu acho que existe todo tipo de pessoa, né? Eu acho que existem pessoas que, normalmente pessoas que têm uma educação formal um pouco mais organizada, tendem, antes de tudo, a buscar ciência. Tendem a buscar ciência. Quer dizer, eu não acho isso é achado de sociologia da religião. Se eu estou num ambiente onde existe muito menos educação formal e conhecimento técnico instalado, como em grupos sociais que ainda existem hoje no mundo e que são normalmente objeto de estudo para se entender como teria sido a humanidade no Neolítico, porque eles vivem ainda numa espécie de Neolítico, a gente vai perceber que nesses ambientes você tem sistemas de crenças, certo? Tem até um filme muito interessante, sul-africano, muito antigo, que cai uma garrafa de Coca-Cola de um avião no meio de uma tribo de bosquímanos que vivem muito próximo do Neolítico, e o nome do filme é Os Deuses Devem Estar Loucos, porque a garrafa de Coca-Cola começa a ser usada por todo mundo e eles começam a se matar por causa da garrafa de Coca-Cola, né? Então, a credibilidade da ciência, Andresa, por mais louco que isso pareça, depende do nível de formação da população. Se você tem uma formação muito ruim, muita gente pode não saber a diferença entre ciência e fé, por exemplo, entre ciência e religião. E no próximo bloco, a conclusão aqui da nossa conversa. Num mundo caótico, o que sobreviverá? A ciência ou a religião? Até já. Estamos de volta hoje conversando sobre ciência e religião. Imagine a seguinte cena: o mundo sofre uma catástrofe. O que você acha que sobreviveria? A ciência ou a religião? Eu acho que se o mundo entrasse numa catástrofe, o que sobreviveria seria a religião. Porque, querendo ou não, ela é um dos dogmas primitivos da humanidade. Eu acho que o que nos salvaria de verdade é a ciência. Mas eu acho que as duas coisas não se
excluem. As pessoas poderiam continuar com a sua religião porque ela é muito consoladora em muitos aspectos para muitos de nós. Eu acredito que é a religião, porque Deus veio primeiro do que a ciência. Então, se Deus criou todas as coisas, a ciência veio só depois. Bom, eu acredito que o que sobraria seria as pessoas que acreditam em ciências. Eu acredito em Deus e creio que quando surgir o apocalipse e tudo mais, as pessoas serão salvas e o que vai restar é as pessoas que acreditam em ciências. Eu acho que, infelizmente, sobreviveria a religião, porque para a maioria da gente é mais simples acreditar nisso. O que eu acho que vai sobreviver é a religião, porque eu acho que o povo precisa se enganar. É isso. Que sobreviveria, na minha opinião, é a ciência. Pelo que eu acredito, se a ciência é a base de tudo que dá o caminho para a religião. A maioria, me parece, diz que a religião sobreviveria, porque, inclusive, uma delas disse que sobreviveria porque as pessoas amam se enganar. Eu imagino que ela seja uma ateia para falar isso, né? Para falar na lata, assim. Na lata, assim, deve ser bem freudiana, inclusive, no ateísmo. Mas o que não fica claro, acho que não ficou claro para eles e que normalmente não fica claro para quem toma na cara uma pergunta dessa, né? Que não é tão evidente assim, a resposta, é o fato de que a ciência é uma indústria, como a gente vem discutindo aqui. Ela depende do acúmulo de texto, de artigos que se comparam, de experimentos que se repetem. Ela depende de um investimento econômico monstruoso, dá lucros monstruosos. E é evidente que num ambiente em que o sistema de produção seja destruído, ela acaba. Ela acaba e quais as consequências para a religião? Para a religião enquanto tal, se a ciência acaba, imaginando esse mundo lá, a religião vai estar, a experiência religiosa das pessoas vai estar tomada por profetas de todos os tipos. Eu não avisei, Deus avisou que ia acontecer isso, né? É muito comum religiões as mais diversas lidar com a ideia de destruição do mundo. Mais comum do que parece, né? Assim como a origem, a destruição do mundo. Então, acho que a religião não sofreria tanto. Não. Ela perderia os computadores, os celulares, perderia as páginas do Facebook, perderia a luz elétrica, perderia o sistema. O que não é pouca coisa. É um monte de coisa, mas ela não precisa disso para existir. Por quê? Porque ela começou sem nada disso. E o médico psicanalista Jorge Forbes comentou a ideia de Lacan, que diz que a religião triunfará sobre a psicanálise e muitas outras coisas. Lacan pensava que a religião ia sobreviver mais do que a ciência, porque a ciência incomoda e faz com que a gente busque um sentido racional da vida. E a razão não dá conta de elementos essenciais, como, por exemplo, por que nós morremos? Por que nós temos apetite por uma coisa diferente da outra? Por que a atração sexual varia de pessoa para pessoa? São porquês que não tem resposta na ciência. Frente à angústia dessa falta de resposta, a religião, como dizia Lacan, verdadeira, a religião cristã dá sentido à vida, porque ela usa da fé. Como diria Gilberto Gil, a fé não costuma falhar. E a religião é vista por Lacan como aquela que triunfa no mundo, porque ela consegue dar um sentido apaziguador às pessoas. O Forbes, ele introduz uma questão também nessa nossa discussão, que é, segundo ele, que movia o Lacan, nessa sua visão de que a religião triunfaria sobre a ciência, de que a ciência ela não consegue responder questões essenciais do ser humano, como a gente discutia antes, né? Só que ele faz o vínculo direto, quer dizer, a religião, nesse sentido, ela seria mais robusta, mais adaptada, porque nasce das necessidades mais essenciais do ser humano, que é o medo da morte, o sofrimento, a explicação, ele se refere inclusive a apetite sexual, objeto de desejo, não sei o que, sexual, enquanto que a ciência ela consegue ter respostas muito boas num território específico. Por exemplo, imagine alguém que, desgraçadamente,
tem um filho que está com câncer, tá? O médico pode explicar o processo, pode estabelecer os protocolos de tratamento, pode dizer qual é o prognóstico de tempo e de resultados. Mas se os pais perguntarem para ele, mas por quê? O médico não tem o que dizer. Por quê? É tão jovem. Por quê? A única resposta que o médico pode dar é mecânica. É claro que ele pode ser uma pessoa sensível, espero que seja, e muitos o são, para não falar desse jeito mecânico, né? Mas a verdade é que a ciência ela tem um efeito técnico em certas áreas muito bem sucedidos, mas ela não toca essas questões essenciais. Agora, o não investimento nesse mundo que a gente está imaginando aqui, não se investe em ciência, a medicina é impactada, de onde virá a cura? No mundo caótico, você fala? No mundo em que tem acabado todo o sistema de produção que a gente está imaginando aqui? A gente está imaginando, não tem dinheiro na ciência, né? Medicina sofre impacto. Não tem dinheiro. E a cura vem de onde? Não tem dinheiro, porque dinheiro depende de uma organização. A gente sabe, se observar a, entre aspas, evolução do sistema monetário, ele era muito mais caótico, menos unificado que hoje. Onde fica a cura? Em lugar nenhum. De onde vem? Em lugar nenhum. Não vem de lugar nenhum. Vem de onde sempre veio. Uma cura de impacto menor, com menos resultados, né? Conhecimentos que a gente pode chamar de naturais, que existiam na pré-história, na antiguidade, chás, plantas, né? De efeitos anti-inflamatórios, né? Viria da crença de que se você fizer determinados atos, você vai ter resultado tal, porque você agradou o Deus tal, né? Viria de onde veio a maior parte do tempo e da pré-história e da história humana. A ciência é uma experiência muito recente na humanidade. Ela é uma experiência, a gente pode comparar com um avião. Para um avião voar, que é uma coisa antinatural, mais pesado do que o ar, movido a motor a explosão, para um avião voar precisa de muita ciência ali dentro, muita engenharia, de um sistema gigantesco que faz isso tudo rodar. Portanto, se acabasse todo esse sistema, que começou ontem, a ciência é muito recente, a humanidade seguiria seu caminho. Não estou dizendo que isso é bom, que isso é desejável. Eu estou dizendo um fato, eu estou descrevendo um fato. Agora, Freud dizia que a tarefa de abandonar a religião é custosa à humanidade, porém, ele acreditava que esse é o caminho para encarar a realidade. As pessoas preferem encarar ou fugir da realidade? Fugir, não tem nenhuma dúvida. A vocação humana é muito mais a ilusão, no sentido que o Freud está falando, do que encarar a realidade. E não só em termos religiosos, em quase tudo. Acreditar em história, política, ideologia, mesmo que a realidade não acompanhe. Vamos ver um trechinho do filme O Livro de Eli. Ele fala de um futuro pós-apocalíptico em que a Terra foi devastada por uma guerra nuclear. Do you really read the same book every day? Without fail. Will you read some to me? Please. The Lord is my shepherd. I shall not want. He makes me to lie down in green pastures, leads me beside the still waters. He restores my soul. He leadeth me in the path of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. That's beautiful. You like that? Did you write that? Yes, I did. Really? No. No. No, that was around a long time before you and I got here, that's for sure.
What did you mean when you said it's not just any book? It's the only one. Really? After the war, people made it their business to find and destroy any that the fires didn't get already. Some people said this was the reason for the war in the first place. Anyway, it's the only one that survived. Esse filme, que é um filme já de alguns anos, esse personagem do Denzel Washington, ele viaja os Estados Unidos, né? Em direção a um lugar que você vai descobrir no final qual é, com esse livro, e ao longo do filme você vai, como nessa cena, você vai descobrindo que esse livro é a Bíblia. E o mundo está devastado, que nem a gente estava discutindo aqui, e eles voltaram à antiguidade no mínimo, sobrou prédios, né, onde eles vão passando, a civilização recuou a hábitos pré-históricos, por exemplo, tem um largo canibalismo na população. Existe um grupo lá que não é canibal, por isso eles se dão bem no começo, que o sujeito quer esse livro de qualquer jeito, né? Porque ele sabe da importância desse livro e tal. Essa menina que aparece aí, a Mila Kunis, ela vai ser no final, ela será a que vai continuar o trabalho do Denzel Washington. Que trabalho é esse? No final do filme, eles chegam numa espécie de mosteiro onde os livros que sobraram estão sendo recopiados. E a Bíblia é o único que sobrou, certo? E aí você descobre que ele, na verdade, que é uma das coisas que o sujeito que quer roubar o livro dele não sabe, a Bíblia que ele tem é braille, porque ele é cego. Apesar de que eu possa estar caminhando no vale da escuridão, das sombras, da morte, o Senhor não me deixará desamparado. Quer dizer, ele se move no mundo em sendo cego, mas percebendo tudo o que está acontecendo. Ou seja, Deus tem que estar com ele de alguma forma. Uhum. Mas é uma visão que mostra que um resto de religião, de elementos religiosos, move as pessoas, principalmente no ambiente que virou uma devastação total. Perde o que a ciência tem para dizer a esse ambiente. Para o mundo não acabar num apocalipse nuclear, o que vai nos guiar melhor, a ciência ou a religião? Olha, eu diria o seguinte, que não dá nem para pôr na conta nem de uma nem da outra quem vai salvar o mundo. As duas têm poderes de destruição e as duas têm poderes de alguma forma de cura, né? O que eu acho que pode seguramente, hoje em dia, criar muito dano ao mundo, em alguma medida, não necessariamente acabar o mundo, é o fato de que todo mundo decidiu que tudo tem que ser do jeito que cada um quer que seja. Isso seguramente pode pôr a pique o mundo que a gente vive. Ficamos por aqui, então. Pondé. Ficamos. E o mundo não acabou ainda. E o mundo não acabou. Na próxima semana tem mais e nós esperamos você. Obrigada pela companhia e até lá.